Bom dia, bom dia, bom dia. Uma segunda lindona para você. Eu desejo que o Senhor derrame sobre ti a graça, o amor, o zelo, o cuidado. Que possamos nos encher do favor imerecido do Senhor sobre nós. E que você possa buscar a sabedoria e o discernimento do Pai, para que você esteja apto e preparado para enfrentar as circunstâncias adversas que possam vir a acontecer nesse dia de hoje. Se encha de Deus, que você vai ser recompensado por isso no final do dia. Bora pro nosso devocional? João 15, 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. E se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-vos do mundo, por isso o mundo os odeia. Eu quero ler a outra versão aqui para vocês, da King James, que diz: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós, e se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Uau! Rejeite a comparação. Na sociedade, as rígidas regras de aceitação moldam a identidade e o comportamento das pessoas, especialmente entre os mais jovens. A busca por adaptar-se a um padrão irreal muitas vezes leva à renúncia da individualidade, fazendo com que as pessoas percam completamente a sua identidade, correndo atrás de um padrão que é irreal, algo que acaba afetando todas as áreas da vida. Pelo padrão indiretamente imposto pela mídia e as redes sociais ser inatingível, logo vem a crise da comparação, e com ela a insatisfação, a melancolia e até a depressão. E esses padrões não se limitam apenas ao campo da estética, mas também no que diz respeito a hábitos e comportamentos. Sem perceber, nós somos extremamente influenciados, e o que toma a nossa mente rapidamente rouba também o nosso coração. Ao proclamar o reino, Jesus estabeleceu um padrão celestial, elevando os valores de convivência, respeito, amor, perdão e aceitação. Ele restaurou a nossa filiação a Deus Pai, nos oferecendo a aceitação incondicional, valorizando as nossas singularidades e as nossas características. Ei, você foi criado à imagem e semelhança de Deus Pai, e você possui qualidades únicas que o empoderam para cumprir o propósito dele. Por isso, entenda que a comparação só o afasta do padrão celestial. Para saber quem somos, basta olhar para aquele que nos criou. Em meio à pressão social, as verdadeiras aceitações e grandezas são encontradas em Deus, porque nele está a sua verdadeira identidade. Você foi planejado, você foi escolhido por ele antes mesmo de ser concebido. Uau. Por isso, rejeite toda comparação de ser e apegue-se às verdadeiras palavras de Deus, as verdades de Deus ao seu respeito, e viva plenamente os sonhos de Deus para a sua vida. Não deixe o barulho da opinião alheia abafar quem você é. Uau! Não deixe o barulho da opinião alheia abafar quem você é. Extraordinário, né? Aqui, lendo o capítulo 15 todo, o Senhor começa falando: eu sou a videira e vocês são os frutos. E no todo o percorrer do livro de João,
Ele fala 7 vezes sobre eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 7 vezes que ele relata, ele afirma, ele relembra para nós: eu sou. E é sobre isso que nós precisamos estarmos embasados nesses dias, principalmente nesses dias tão turbulentos, nesses dias em que a nação santa está sendo bombardeada e guerreada, e que nós possamos deixar de lado a comparação, porque eu não sei, você não sabe qual é a dificuldade que o outro precisa enfrentar para aparentar-se ser perfeito. Eu acredito que deve ser um desafio muito grande viver uma vida de mentira, porque nas telas é muito simples e é muito fácil eu demonstrar algo superficial, mas só quem convive, só quem se relaciona é capaz de saber realmente quem são as pessoas. Porque muitas pessoas me comparam: você é muito alegre, você é muito divertida, deve ser muito bom conviver com você. Eu digo: não é não. Vai lá perguntar pro meu pai. Ele sabe realmente qual é a essência da Estela quando tá com raiva, quando tá impaciente, quando é intolerante, sabe? E eu acho que esse primeiro ministério, que é a família, que é a casa, que é nos enchermos dessa empatia, desse amor, dessa incondicionalidade, que é o amor transbordante de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, para que nós possamos transbordar nos nossos primeiro, para que nós possamos levar isso lá para fora. Então, que nesse dia de hoje nós possamos nos afirmar em quem Deus é, sabe? Ele é tanta coisa extraordinária que não tem altura, largura e nem profundidade para imensurar o tamanho desse amor, desse zelo, desse cuidado por mim e por você. E Ele fez você de uma maneira única. Não precisa se comparar com ninguém, porque você não é igual. O Senhor pensou em coisas, em dons, em talentos, em características e qualidades que Ele abençoou só você, para que você possa ser luz aonde Ele plantou você. Assim como você também tem dificuldades e defeitos que o outro não tem, e eu acredito que isso é a beleza do Evangelho, por isso que isso é a beleza do corpo de Cristo, porque aquilo que abunda em mim é aquilo que o outro precisa, mas a excelência daquilo que o outro tem é o que pode me auxiliar na minha falta. Então, por isso que nós não precisamos nos comparar a ninguém, porque nós somos filhos de um Deus tão extraordinário, tão incrível, tão excelente, tão amoroso, que pensou em mim e em você de uma maneira tão única e que derramou sobre mim e sobre você talentos específicos para sermos e representarmos e exalarmos a excelência do amor dele por onde nós formos e para onde nós irmos. Nós possamos entender e compreender isso de verdade. E assim nós não precisamos nos comparar a ninguém. Eu já me comparei tanto, gente, porque eu sempre fui fofa. Eu sempre fui obesa. E eu perdi a minha mãe aos 13 anos. E a minha válvula de escape sempre foi a comida. E a minha adolescência foi difícil porque eu não tinha minha mãe. Eu tinha um pai muito incrível, mas ele não conseguia ser mãe. E eu me comparava com as amigas da escola que tinham pai, que tinham mãe. E eu ia só me diminuindo e me afastando daquilo que o Senhor tinha preparado para mim, sabe? E quando eu encontrei esse amor em Deus,
eu consegui olhar para ele e perceber a beleza e a grandeza desse zelo, desse cuidado por mim, sabe? E Deus enviou tantas mulheres incríveis para cuidar de mim. E eu, com o coração duro, fechado, amargurado, não aceitei nenhuma delas. E por isso que nós não precisamos estar neste lugar de comparação, porque a gente fecha o nosso coração, a gente nos diminui, a gente nos afasta daquilo que o Senhor tem para nós, a gente nos afasta da comunhão com Deus e a gente não tem os olhos espirituais abertos para perceber os milagres diários que o Senhor derrama sobre mim e sobre você. O Senhor enviou tantas mulheres incríveis para cuidar e zelar de mim, sabe? Mas eu era uma adolescente tão braba. Eu não aceitei nenhuma delas. E só muitos anos depois, que o Senhor veio me mostrar isso. Tias, minhas próprias cunhadas, tantas mulheres, a mãe de amigas minhas. E eu era ríspida, eu tinha um coração durão, sabe? E é sobre isso. É sobre nós não entrarmos neste lugar que o Baixíssimo, Ele quer que estejamos neste lugar. Neste lugar onde nós buscamos equivalência com o outro para provar para a sociedade que somos, e que temos, e que podemos. Não, você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa ouvir aquilo que o Deus, seu Pai, tem para você e acreditar nisso. E você vai ver. Você vai ver que você vai viver em paz. Você vai perceber quão maravilhoso você é, quanto incrível que você é em Deus e que aquilo que o Senhor tem para você é suficiente. Gente, tô ficando rouca, já tem mais de 12 minutos, vou embora. Não se esqueça desse amor, desse zelo, desse cuidado, dessa bondade, da paternidade que o Senhor tem sobre você. Se encha disso, perceba isso, veja isso, se acolha em pessoas que são parecidas com Jesus, que elas vão ajudar você a buscar esse caminho, que é estar de encontro ao Pai todos os dias e o dia todo. Deus te ama. Shalom, tchau, tchau.